Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa aula iremos ver radiciação e as propriedades que envolvem a radiciação. Temos que ter muito cuidado que tem bastante detalhe. Vamos começar então? Bora lá! Antes de falarmos da definição geral de raiz, vamos lembrar o seguinte. Suponhamos que a gente tenha um quadrado cuja área é igual a 25. Qual é a medida do lado desse quadrado? Bom, a área de um quadrado é dada por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Lado ao quadrado igual a 25, a pergunta é, qual é o número que é elevado ao quadrado a 25? A gente sabe que esse número é a raiz quadrada de 25. Portanto, a medida do lado desse quadrado é 5. Então, a operação de radiciação é uma operação inversa da potenciação. E a gente não precisa escrever o índice 2 quando for 2, ok? Outro exemplo, suponhamos que a gente tem um cubo aqui, só para ilustrar, novamente, cujo volume desse cubo, o volume seja 1000 centímetros cúbicos. Qual vai ser a medida da aresta desse cubo? Bom, o cubo é um paralelepípedo cujas arestas são iguais. Então, o volume do cubo vai ser A vezes A vezes A ao cubo. Qual é o número que elevado ao cubo dá 1000? Esse número a gente vai indicar por raiz cúbica de 1000. Ou seja, A é igual a 10. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quarta de 16 é igual a 2, por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 16. Então, a raiz enésima de um número A é igual a B, C e somente C, B elevado a N resulta em A. Lembrando aqui a nomenclatura, o N se chama índice, o N é o índice, o símbolo é o radical, o A é o radicando, e o B, ou a raiz de A, que é B, é a raiz, ok? Bom, a gente precisa tomar alguns cuidados, mas antes disso, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 ao cubo dá 125, certo? Quanto é a raiz cúbica de menos 8 e a raiz cúbica de 8? É possível? Sim. Por quê? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Então a raiz cúbica de menos 8 é 2. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Bom, agora vejamos aqui, raiz quadrada de menos 4. Aqui o radicando é negativo. Tem algum número real cujo quadrado é menos 4? Não tem. Então raiz quadrada de menos 4 não existe no conjunto dos números reais, ou seja, vocês verão que existe um novo conjunto chamado conjunto dos números complexos que resolve essa questão. E lá eles usam a raiz de menos 1 como sendo uma unidade imaginária, beleza? Pessoal, próximo tópico, extraindo ou também introduzindo fatores no radical. Daqui a pouco vamos ver o que representa a raiz enésima de A elevado a N. Vamos lembrar aqui, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é o mesmo que raiz quadrada de 4 ao quadrado, certo? Cancela 2 com 2, vai dar 4. Raiz cúbica de 8 é o mesmo que raiz cúbica de 2 ao cubo, ou seja, 2. Então podemos cancelar. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o seguinte fato. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Aqui o índice é par. E daí, se a gente cancelar direto, não está certo. Porque na realidade, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4. Porque menos 2 ao quadrado é 4. Então aqui o resultado é 2. Agora, será que tem problema quando o índice é ímpar? Então raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo é o mesmo que raiz cúbica de menos 8. E a raiz cúbica de menos 8, a gente sabe que é menos 2.
Então, quando o índice é ímpar, beleza, não tem problema algum. Agora, quando o índice é par, a gente tem que tomar um cuidado, ok? Então, a raiz enésima de A elevado a N, a gente não pode sair cancelando assim direto, não. Temos dois casos. Se o índice N é par, e quando o índice N é par, e também quando o índice N é ímpar. Se o índice N é ímpar, raiz enésima de A elevado a N, está tranquilo. Para qualquer valor de A, o resultado vai ser A mesmo. Exemplo, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então não tem problema se o índice é ímpar. Agora, se o índice é par, a raiz enésima de A elevado a N vai ser módulo de A. Então não pode sair cortando direto se você não se atentar a esse fato. Que é o que aconteceu aqui. Ó, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Se você cancelar direto aqui, ó, menos 2, exemplo, ó, esse mesmo exemplo aqui. Se você cancelar direto aqui, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, cancelar, isso não está certo. Porque, na realidade, isso aqui é módulo de menos 2. Beleza? Próximo tópico, soma e subtração de radicais, ou seja, somar e subtrair radicais semelhantes. A gente só pode fazer essa soma e subtração de radicais quando os radicais são semelhantes, ok? Exemplos. Raiz de 7 mais 3 raiz de 7 vai dar 4 raiz de 7. Outro exemplo, 2 raiz cúbica de 5 menos 6 raiz cúbica de 5. Vai dar menos 4 raiz cúbica de 5. E lembrando também que raiz de 9 mais raiz de 25 não é raiz de 34, ok? Está errado. A gente não pode somar radicais assim, diferentes, que não são semelhantes, ok? Porque raiz de 9 é 3, como exemplo, e raiz de 25 é 5. 3 mais 5 dá 8, e raiz de 34 não é 8, beleza? Então nunca façam isso, né? Raiz de 9 mais raiz de 25, somar dentro do radical, né? No item aqui, extrair raiz e introduzir fator radical, mas eu não mostrei para vocês, né? Então vamos supor que tenhamos o seguinte, 3 raiz quadrada de 5. Como que a gente introduz esse 3 no radical? Basta elevar o índice. Então ele está fora, para ele entrar, o código, né, a senha para ele entrar aqui é elevar ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, raiz quadrada de 9 vezes 5, raiz quadrada de 45. Então, isso aqui que é introduzir um fator no radical, beleza? É só elevar o índice aqui, o valor que está lá de fora, né? O número que está lá de fora para entrar no radical, beleza? Próximo tópico, propriedades da radiciação. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é raiz enésima de um único radical de A vezes B, ou seja, é possível multiplicar dois radicais quaisquer, desde que estejam o mesmo índice, desde que eles tenham o mesmo índice. Então, exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 10. Vai ficar uma única raiz de 2 vezes 10, que é 20. Se a gente quiser simplificar, fatorando aqui, ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1, vai ficar 2 ao quadrado. Então, a raiz de 20 fica 2 ao quadrado vezes 5, corto 2 com um 2 aqui, vai ficar 2 raiz de 5. Show! Próximo, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Deixei um espaço aqui, vamos lá. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B vai ser uma única raiz enésima de A dividido por B, beleza? Exemplo, raiz quarta de... vou colocar qualquer coisa aqui, gente. De 80 dividido por raiz quarta de 8 mesmo, vai ficar raiz quarta de 80 dividido por 8, ou seja, raiz quarta de 10, que é um número irracional. Bom, próximo, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a M. Se a gente utilizar essa propriedade aqui, onde a gente vai multiplicar a raiz enésima de A M vezes, a gente vai obter esse resultado aqui, tranquilo? Então, claro, a gente tem que tomar cuidado aqui com o índice. Se o índice é par, se o índice é par, a gente tem que tomar cuidado maior, certo? Então, quando o A é positivo aqui, é sempre válido, seja par ou ímpar. Então vai ficar assim, exemplo, raiz quadrada
de 3 elevado à quarta. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 4 vezes, ou seja, raiz quadrada de 3 à quarta. Lembrando que a gente não precisa escrever o índice 2. Eu acabei escrevendo, mas tudo bem. Então vai ficar raiz quadrada de 3 à quarta, ou seja, raiz quadrada de 81. Uma outra coisa importante também é que quando a gente tem um radical, todo radical é uma potência, como a gente viu na aula anterior, uma potência cujo expoente é uma fração. Então, raiz quadrada de 3 à quarta é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 dividido por 2. Show? E simplificando essa fração vai ficar 3 elevado a 2, 4 dividido por 2. Ou seja, 9, raiz de 81 é 9. Então, exemplo, raiz sexta de 2 à quarta. A gente pode simplificar por 2 aqui, dividindo por 2, vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Na realidade, na aula passada, nós vimos que todo radical pode ser escrito como uma potência cujo expoente é uma fração. Então, raiz sexta de 2 à quarta é o mesmo que 2 elevado a 4 sobre 6. E simplificando a fração lá no expoente, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 3, porque a gente vai dividir por 2. Então, no fundo é a mesma coisa. E aqui, para finalizar as propriedades, temos raiz enésima de A. A gente escreve o radical e multiplica os índices, beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de raiz cúbica de 5. É a raiz 2 vezes 3, 6, raiz sexta de 5. Claro que se vocês quiserem fazer isso daqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica de 5 é o mesmo que 5 elevado a 1/3. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 1/3 é 5 elevado a 1/3 elevado a 1/2. E aí a gente cai na propriedade de potência. Então, qual é a propriedade aqui mesmo? Potência de potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então fica 1/3 vezes 1/2. Ou seja, 5, 1 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 5 elevado a 1/6, que é raiz sexta de 5. Então, essa é uma opção que vocês têm de resolver esses exercícios, colocando a forma de potência, numa potência cujo expoente é uma fração, ou na forma de radical. E lembrando, gente, espero que todos tenham o seguinte cuidado. Olha, raiz de menos 9 vezes raiz de menos 4 não é raiz de menos 9 vezes menos 4 dentro de um único radical. Por quê? Porque a gente, no campo dos números reais, a gente não define raiz de menos 9 como um número real. Então, isso aqui não existe, certo? Isso aqui não existe. Agora, raiz de menos 9, se você encontrar logo de cara raiz de menos 9 vezes raiz de menos 4, aí com certeza é raiz de 36, porque menos 9 vezes menos 4 é 6. Então, raiz de menos 9 pura e simplesmente vezes raiz de menos 4 vezes menos 4 é a raiz de 36, que é 6. Agora, se a gente já encontrar separado aqui raiz de menos 9 vezes raiz de menos 4, isso não existe, então eu não posso afirmar que é igual a isso. Então, isso aqui é falso, beleza? Bom, vamos treinar um pouco. Isso aqui é uma equação quadrática normal em que eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 4, certo? Olha, esse número é raiz quadrada de 4, mas também pode ser mais ou menos. Por quê? X é igual a mais ou menos 2. Porque mais 2 elevado ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Notem que aqui a gente não tem o problema da raiz. Aqui é uma equação do segundo grau. Então, você poderia resolvê-la assim também. Olha, x ao quadrado é igual a 4. A gente extrai a raiz em ambos os membros, já que a radiciação é o inverso da potenciação. Aí a gente tem uma raiz quadrada de x ao quadrado. Aí a gente tem que atentar pelo fato de que aqui é par, e a gente tem que tomar o cuidado de que isso aqui é a mesma coisa que módulo de x, ok? Então, módulo de x igual a raiz de 4, módulo de x igual a 2. Eu não disse para vocês em aulas passadas, se vocês olharem as minhas aulas anteriores a essa, não comentei sobre o módulo, mas o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Então, por exemplo, qual é o módulo de mais 5 na reta, né? O módulo de mais 5
é 5. Qual é o módulo de menos 5? Também é 5. Então, o módulo, basicamente, é a distância, olhando na reta real, é a distância do número até a origem, ok? Então, o módulo de x se define assim em matemática. Ó. Vai ser o número x se o x for maior ou igual que zero. Ou vai ser o oposto de x se o x for menor que zero. Então, qual é o oposto de menos 5? 5. E qual é o próprio valor x, se ele for maior que zero, então é o próprio valor 5, já que ele é positivo, beleza? Então, módulo de x igual a 2, isso significa que x é igual a mais 2 ou x igual a menos 2. É só uma formalidadezinha aqui, pessoal. Bom, qual é a raiz? Como se resolve x à quarta igual a 625? Então, x vai ser mais ou menos raiz quarta de 625. A gente fatora o 625, que nesse caso aqui ó, é raiz quarta, mais ou menos, então, raiz quarta de 5 à quarta. Agora a gente pode cancelar, porque aqui é positivo, então o resultado é mais ou menos 5. Então, galera, alguns alunos confundem o seguinte, exemplo, raiz quarta de 625, direto, se estiver solto aqui assim, não posso colocar que é mais ou menos 5, porque mais 5 elevado à quarta dá 625, mas menos 5 elevado à quarta não dá, então isso aqui não está certo. Agora esse item 2 aqui mostra pra gente que isso aqui é uma equação cujo expoente é 4, é uma equação biquadrada, né? Básica. Então, qual é o número que elevado a 4 dá 625? Esse número é mais ou menos 5, porque menos 5 também é a quarta dá 625, beleza? Próximo aqui, x ao quadrado igual a 20, então x é igual a mais ou menos raiz de 20, a gente fatora o 20, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, já fizemos isso hoje, né? Então vai dar mais ou menos 2 ao quadrado vezes 5, dá para cancelar aqui, aí fica 2 raiz de 5. E x ao quadrado igual a menos 4. Se vocês se depararem com uma equação básica como essa, o que representa x ao quadrado igual a menos 4? Solução igual a vazio, porque nos números reais, certo? Porque se você colocar x igual a mais ou menos raiz de menos 4, a gente já sabe que quando o índice aqui é par, o radicando tem que ser positivo, beleza? X ao quadrado igual a zero é a mesma coisa que x igual a zero. X ao cubo igual a 8, então x é igual a raiz cúbica de 8. Aqui a gente não coloca mais ou menos, né? Porque a raiz cúbica de 8 é a raiz cúbica de 2 ao cubo. Cancela aqui, vai dar 2. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? É 2. Tem algum número que elevado ao cubo dá menos 8? Tem, menos 2. Então aqui, quando o índice é ímpar, é de boa, né? Então x é igual a raiz cúbica de menos 8, ou seja, x igual a menos 2. Bom, continuando, pessoal, aqui nós temos uma equação irracional. Para a gente resolver isso daqui, a gente tem que elevar ao quadrado ambos os membros e lembrar que, como aqui já o índice é par, 3x menos 2 tem que ser maior ou igual que zero, beleza? 3x menos 2 tem que ser maior ou igual que zero. Então, vai ficar como? Cancela o 2 com 2, vai ficar 3x menos 2 igual a 16, 3x igual a 16 mais 2, 3x igual a 18, x igual a 18 dividido por 3, beleza? Que é 6. Próximo aqui, só para treinar mais um pouco, quanto é a raiz quarta de 49? Raiz quarta de 49 é a mesma coisa que raiz quarta de 7 ao quadrado. A gente pode dividir aqui, ó, cancelar o 4 com 2, que é o mesmo que dividir por 2, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então aqui ficou raiz quadrada de 7. Próximo número 10, 4 elevado a 2,5. 4 elevado a 2,5 é 2 elevado a 2 elevado a 2,5. Por que eu fiz isso, hein? 2 elevado a 2,5 vai dar 2 elevado a 2,5. 32. Nossa, eu tinha pensado nesse exercício só para mostrar para vocês que era 4 elevado a 2,5. É o mesmo que 4 elevado a 25 sobre 10, que é o mesmo que 4 elevado a 5 sobre meio, que é raiz quadrada de 4 elevado a 5. Ou seja, 2 ao quadrado elevado a 5.
que é raiz quadrada de 2 elevado a 10. Meu Deus do céu, não fiz isso não. Mas tá bom. Enfim, raiz quadrada de 196, vamos fatorar o 196, vamos. Vai dar por 2, vai dar 98, né? Por 2 vai dar 49. Por 2 vai dar... Por 7 vai dar 7, por 7 vai dar 1. Então isso aqui ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Cancela aqui, 2 vezes 7, 14. Nossa, raiz quadrada de 196 é óbvio que é 14. Mas tudo bem, gente. Bom, quanto é raiz de 32 menos 3 raiz de 18? Aqui é uma subtração, então os radicais têm que ser semelhantes, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Raiz de 32 é raiz de 2 à quinta. Menos 3, raiz de 18. 18 é 2 vezes 9, é 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado. Bom, 2 à quinta, a gente cancela aqui, ó. A gente pode separar se a gente quiser 2 à quarta, aqui 2, certo? Aqui menos 3 vezes, aqui pode cancelar, né? Vai ficar 3 raiz de 2 aqui. E aqui pode cancelar aqui, ó. Vai dar 2 ao quadrado, certo? Aqui, ó, cancelando vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 raiz de 2. Então ficou 4 raiz de 2 menos 9 raiz de 2. Ou seja, menos 5 raiz de 2. Bom, número 13 aqui a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Então vamos fazer a multiplicação dos valores que estão fora do radical. 3 vezes 2 vai dar 6. E multiplicar os que estão dentro. Raiz de 10 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 50 dividido por raiz de 8. Então aqui ficou 6 raiz de 50 sobre 8. Aplicando a propriedade, ó, a divisão de radicais é o único radical dividindo os radicandos, ok? Nossa, falei bonito agora, hein? Brincadeira. Então vamos lá. 6 raiz de 50 sobre 8. Dá para simplificar aqui por 2, né? Por 2 vai dar 6 raiz de 25 sobre 4. Olha que beleza, hein? É isso mesmo. 50 por 2, 25. 50 por 2, 4. 6 vezes 5 sobre 2. 6, 4 com 2, 3. 3 vezes 5, 15. E aqui a gente tem raiz dentro de uma raiz, então ficou raiz sexta de 128. 128 é 2 a sexta, né? Então, raiz sexta de 2 a sexta. Cancela aqui, 2. Bom, esse último exercício é raiz cúbica de 4 vezes... É raiz cúbica de 4 raiz de 2. Então, a gente precisa, antes de multiplicar os índices aqui, tem um cara atrapalhando a gente aqui. A gente vai introduzir ele no radical. Como? Elevando ao quadrado. Certo? Então, vai ficar raiz cúbica da raiz de 4 ao quadrado vezes 2. Ou seja, raiz cúbica da raiz de 4 ao quadrado vezes 2. 4 é 2 ao quadrado é 2 a 4, vezes 2 é 2 a quinta, certo? Isso, porque 4 ao quadrado é 16, vezes 2 é 2. Eita! Aqui a gente tem o que? Raiz de uma raiz, e ninguém atrapalhando, beleza? A gente multiplica os índices, vai ficar raiz sexta de 2 a quinta. Raiz sexta de 2 a quinta, não dá para simplificar não. Ó, vamos lembrar uma coisa aqui também importante, é o seguinte, se a gente tem uma raiz e aqui tem um 2 mais a raiz aqui, aí não tem como multiplicar de jeito nenhum, beleza? Aqui a gente só multiplicou também porque era tudo vezes aqui e a gente conseguiu introduzir o fator radical, porque não tinha nenhum sinal de mais nem menos atrapalhando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Não esquece de curtir, dar aquele like, compartilhe se possível. E a minha setinha está meio louca aqui. Está com mau contato na minha mesa utilizadora. Vou tirar aqui para vocês. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Uma ótima semana. Espero que tenham gostado. Um abraço.